Você já reparou que nos últimos anos errar virou uma exceção para Capcom? Remake atrás de remake aclamado, novas IPs surgindo com ideias e propostas diferentes e franquias clássicas voltando à vida. E talvez o mais importante de tudo isso, uma consistência que poucas empresas de AAA hoje têm conseguido colocar nos seus jogos. Mas será que é só isso, uma fase boa? Ou será que a Capcom finalmente encontrou a fórmula do sucesso? E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o Marcelo e hoje nós vamos conversar sobre uma... E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o Marcelo e hoje nós vamos conversar sobre um dos casos mais interessantes da indústria dos games recentemente, que é o renascimento ou ressurgimento da Capcom. Porque se você voltar alguns anos no tempo, a realidade era totalmente diferente. A Capcom, que hoje é praticamente infalível, já foi bastante criticada por decisões questionáveis, jogos abaixo das expectativas e uma certa dificuldade de entender o que o público e o seu fã quer. Só que agora o cenário mudou e nesse vídeo a gente vai entender o que levou a essa virada, por que a Capcom tem acertado tanto e se esse sucesso é algo passageiro ou se realmente é algo a longo prazo. Mas antes da gente falar sobre o sucesso, a gente precisa voltar um pouquinho e falar sobre a derrocada da Capcom. Durante a geração PS3 e Xbox 360, a empresa passou por uma fase complicada. Algumas franquias começaram a perder identidade, outras foram simplesmente deixadas de lado e várias decisões pareciam mais focadas em tendências do mercado do que na essência dos próprios jogos. Resident Evil, por exemplo, virou quase um jogo de ação total em Resident Evil 6. Franquias como Onimusha desapareceram completamente e muitos projetos pareciam desconectados do que os fãs realmente queriam. Foi um período onde a Capcom claramente estava tentando se reinventar, mas faltava algo. Direção. A grande virada começa com Resident Evil 7. Ali a Capcom fez algo essencial, ela escuta o público. O jogo abandona o excesso de ação e volta para o terror, com uma pegada mais íntima, mais tensa e mais focada na atmosfera. E não foi só uma mudança de gameplay, foi uma mudança de filosofia. A partir da empresa, ela começa a valorizar mais as suas IPs, investir em qualidade ao invés de quantidade e, principalmente, criar uma identidade consistente com seus projetos. E isso abre caminho para uma sequência impressionante de acertos. Vamos falar de alguns exemplos claros dessa nova fase da Capcom? Vem comigo. Os remakes de Resident Evil 2 e Resident Evil 4 não são apenas bons, eles se tornaram referência de como fazer um remake. Eles respeitam o material original, mas ao mesmo tempo modernizam a experiência de forma inteligente. Street Fighter 6 é outro caso absurdo de sucesso. A Capcom conseguiu revitalizar a franquia com um jogo mais acessível para novatos, mas ainda assim muito profundo o suficiente para veteranos. E aí entram os projetos mais ousados. Kunitsugami Path of the Goddess é um exemplo perfeito de como a empresa está disposta a experimentar. É um jogo diferente, com identidade própria e que foge do padrão mais comercial, e ainda assim funciona. O mesmo vale para Pragmata, que mesmo sendo um projeto ainda cercado de mistérios, mostra uma Capcom confiante o suficiente para apostar em novas ideias. Além disso, nós temos o retorno de franquias esquecidas como Onimusha e o próprio Mega Man, o que mostra que a empresa está olhando para o seu próprio legado com muito mais cuidado e carinho. Mas afinal, o que explica essa fase boa? Ora, não é só sorte, e existem alguns fatores bem interessantes que explicam isso. O primeiro fator é tecnologia própria. A Capcom tem uma engine chamada RE Engine, e se tornou uma das ferramentas mais eficientes da indústria, permitindo desenvolvimentos mais ágeis e com resultados mais consistentes. Claro, não funciona com tudo. Vide o exemplo de Monster Hunter Wilds e a sua dificuldade de manter equilíbrio dentro das suas diversas plataformas, como PC e consoles. O segundo fator é foco em identidade. Cada jogo da Capcom hoje parece ter uma visão clara do que quer ser. Exemplos não faltam, como o próprio Resident Evil 7, o Resident Evil Village e o Resident Evil Requiem, e também o novo Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflections. O terceiro é o equilíbrio entre risco e segurança. Enquanto remakes geram sucesso comercial, as novas IPs trazem inovação. Caso claro dos remakes de Resident Evil e a novidade que é o Kunitsugami. E talvez o mais importante ponto disso tudo, a Capcom aprendeu a lidar com os próprios erros. Agora a pergunta mais importante, essa fase vai continuar? A Capcom está numa posição muito forte no momento, mas manter consistência é sempre o maior desafio na indústria dos games. O público está mais exigente do que nunca, a concorrência é enorme e cada erro pode custar caro. Mas se tem algo que a Capcom mostrou nos últimos anos é que ela sabe se adaptar e não tem medo mais
de arriscar. Então, será que a Capcom encontrou o pote dourado no fim do arco-íris? Talvez não exista exatamente um pote dourado, mas existe algo muito mais valioso, que é direção. E hoje a Capcom é uma empresa que sabe exatamente para onde está indo e para onde quer chegar. Agora eu quero saber de você. Você acha que a Capcom está na sua melhor fase? Ou ainda falta algo para chegar lá? Deixa a sua opinião aqui nos comentários e vamos trocar essa ideia. Se você curtiu o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos desse tipo. Eu vejo vocês numa próxima e até lá.